Olá, gente. Vamos dar continuidade às nossas aulas da academia, né? Nossos ensinamentos. Essa é a aula 8, que marca o início do módulo 3. Tá? O módulo 3 se refere à estruturação da história, tá? Em termos macros, não em detalhes nesse momento. E para isso nós vamos começar falando sobre storytelling, que nada mais é do que a contação de histórias, né? Se você for tentar traduzir ao pé da letra, vai parecer narrativa, mas fica mais bonito, mais belo nós tratarmos como contação de histórias. Por quê? Porque nós contamos histórias há muito tempo, desde que nós nos conhecemos por seres humanos, né? Desde das épocas antigas, dos Homens da Caverna até hoje, os filmes modernos nada mais são do que contação de histórias, né? Então nós tínhamos a contação de história através de diversas mídias, diversos formatos, né? Não é storytelling não é só não é papel só, não é só livro, né? É um tipo de storytelling, mas nós temos desenhos nas cavernas, por exemplo, que eram storytelling, que eram contação de histórias da época das cavernas. Nós temos filmes, que é storytelling, nós temos mangás, gibis e diversas outras mídias que são consideradas como storytelling porque contam uma história. E isso é um storytelling, tá? Nesse momento agora, nós vamos tratar o assunto de forma bem macro, né? Bem vista de cima, tá? Não vamos nos aprofundar tanto. Com o decorrer dos ensinamentos da academia, nós vamos nos aprofundando. Por que eu vou falar isso? Porque muita gente que já deve ter pesquisado sobre isso vai associar diretamente o storytelling à famosa jornada do herói de Campbell. Só que nós não vamos falar da jornada do herói agora, tá? Nós vamos falar de outro cara que é muito bom, que também é um guru e que infelizmente faleceu há poucos anos atrás, que é o Sid Field. O Sid Field é um roteirista talentosíssimo, né? E ele foi considerado um guru dos roteiros. E ele criou um conceito muito legal, que é chamado de paradigma. O paradigma nada mais é do que um conjunto de regras, né? Para se fazer algo. Então, ele usou conceitos já existentes. Por exemplo, Aristóteles sempre dizia que tudo tem que ser um início, um meio e um fim. Então ele se baseou nisso para criar o conceito dele de paradigma, que consiste exatamente nisso. No storytelling, né, que no caso dele a especialidade é roteiro, mas que se aplica a qualquer storytelling, ele dividiu o seu paradigma em 3 atos, né, que são o início, o meio e o fim. Nesses 3 atos, ele chama de ato 1 a apresentação. Ele apresenta a história, ele apresenta o conflito, né? Ele chama o leitor para se prender à história, para viajar com ele na história. Esse é o ato 1. O ato 2, ele chama de confrontação, que é o meio. A confrontação nada mais é do que o desenrolar da história, o desenvolvimento da história, né, onde a sua narrativa vai ter uma ascendente, tá? E, para finalizar, ele chama de ato 3 a resolução final do conflito, tá? Então nós temos o ato 1, a apresentação, o ato 2, a confrontação e o ato 3, a resolução. Se você for fazer uma analogia, você vai ter início, meio e fim. Apesar do Sid Field ser um guru dos roteiros, e vocês estarem se perguntando, mas nós escrevemos livros. Então eu digo a vocês uma coisa muito importante. A maioria dos escritores, dos autores, eles acabam que involuntariamente se tornando roteiristas. E é muito bom que vocês tenham essas duas experiências,
Porque apesar de Siegfried ser roteirista, o paradigma dele se aplica a qualquer storytelling, porque é muito bom. É um conjunto de regrinhas que vai lhe ajudar muito, tá? E eu te dou uma dica agora muito preciosa. Menos de 10% dos escritores vivem somente da escrita, tá? Então, escrita que eu falo é literatura, né? A escrita de livros para comercialização. Então, muitos deles trabalham como como roteiristas, e isso dá muito bem. Eu, por exemplo, sou roteirista. Outras pessoas da editora também são roteiristas, tá? Então, não é porque o paradigma foi criado por um roteirista que você não vai aplicá-lo em sua narrativa literária, né? Em seu livro, tá bom? Inclusive, já na jornada do herói também, você percebe que existem os 3 atos, né? Só que mais detalhados, é por isso que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, nós vamos fazer mais vídeos, teremos mais vídeos sobre cada ato, mas o Siegfried, vocês podem até pesquisar, ele criou de uma maneira mais macro, né? Mais simples de ser entendida, essa definição de início, meio e fim. Ele foi além disso, né? Ele diz o seguinte, que o ato 1 ele deve corresponder a no máximo 25% de toda a sua história. Diz também que o ato 2 deve corresponder a 50% da sua história. E completou dizendo que o ato 3 tem que ter 25% da sua história. Ou seja, percebam que as partes fundamentais, que é a apresentação, onde fisga o leitor, ela é curta. Então, gente, isso é uma grande lição para os novos autores. Não adianta você querer colocar um monte de coisa no início da sua história, se o leitor, quando chegar na página 30 do seu livro, não quiser mais ler. Tem que fisgar ele no ato 1. Tem que fazer com que ele queira passar pela confrontação e chegue no final, que também é importantíssimo, é onde você vai fechar com a chave de ouro e que também vai ter no máximo 25% da sua história, é que você vai dar aquela sensação de que, para o leitor, que a sua história é magnífica, que a sua história não tem furo, porque você guiou ele corretamente, você fisgou ele na apresentação, você trabalhou ele durante toda a confrontação e você conquistou definitivamente seu leitor na resolução, no ato 3, no final do seu livro. Tá? Então, vejam a importância disso. Início, meio e fim. Tá? Nos próximos vídeos nós vamos falar de cada ato separadamente.